Bem, olá irmãos, a paz do Senhor, muito obrigado por você estar aí sintonizado conosco, nos acompanhando, que bênção. Espero que esses estudos estejam realmente lhe ajudando a fortalecer cada vez mais a sua fé em Jesus Cristo, na sua palavra, neste livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada, presente de Deus à humanidade. Muito bem, amados, lembre-se que no vídeo anterior, no último estudo que nós trouxemos para o nosso amado irmão, nós falamos acerca do seguinte tema: Elias ora pedindo chuva. Muito bem, lembre-se que foi uma vitória arrasadora. Elias, o campeão de Deus, que mostrou que verdadeiramente em Israel tem Deus. O Deus que manda chuva não era Baal, mas era o próprio Deus, o Deus de Elias, o Deus que deu vitória ali, mandando fogo e consumindo não só o holocausto, mas tudo que havia ali no altar. Muito bem, o que ocorreu? O que nós veremos aqui nesse estudo, este estudo de hoje, que tem como título, o título de hoje é Elias foge para o Horebe. Muito bem, aquele Monte Sinais, onde foi entregue o decálogo a Moisés. O que você vai aprender hoje aqui? Você vai entender que sempre que após uma vitória, seja ela uma vitória grande, uma vitória dada por Deus, sempre, isso não significa que esta vitória ela vai perdurar. Sempre ocorrerão altos e baixos na nossa vida espiritual. Não significa que nós receberemos só bênção, bênção, bênção e nunca passaremos por uma prova, por uma tribulação, por uma luta. Então, com esse estudo de hoje você vai ver que não existe vitórias permanentes. Você pode imaginar que vitória Elias deu ali, que Deus deu ali a Elias, né, através de Elias, ao povo de Israel. Foi uma vitória realmente, como já comentamos, uma vitória grandiosa. Elias poderia ser naquele momento o homem mais feliz, o homem mais ovacionado, né? Imagina o prestígio de Elias quando o Senhor respondeu a sua oração. Nós vimos que todos os profetas de Baal foram mortos ali, 450. Vimos que Elias convida o rei daquela época, nesse contexto era o rei Acabe, marido de Jezabel. E o que nós vimos no final do texto foi que, já na metade do nosso comentário, vimos que Elias ele sobe ao monte, a altura máxima ali no topo do Monte Carmelo. Ali ele ora ao Senhor, o Senhor responde mandando chuva. Vimos Elias alertando o monarca Acabe para que ele apressasse na sua carruagem, senão as estradas estariam intransponíveis, intransitáveis para ele se dirigir em sua carruagem. Falamos também que Elias, Deus deu tanto poder a Elias, a mão do Senhor estava sobre Elias, que Elias teve ali revigorado as suas forças físicas, e ele ultrapassa correndo ali naquela carruagem e chega em Jezreel primeiro do que Acabe, que estava em sua carruagem. Na ocasião nós comentamos que foi uma falta de cortesia, falta de respeito e consideração Acabe não ter dado pelo menos em retribuição ao que Deus fez ali, pelo menos ter convidado Elias a subir na sua carruagem e ambos saírem em direção a Jezreel. Mas Acabe não deu o braço a torcer, ele não convida, mas Elias tem Deus e a mão do Senhor estando sobre Elias, Elias correu ali mais de 30 quilômetros, cerca de 32 quilômetros, ultrapassa. Fica imaginar a cara que ficou a cara de Acabe quando ele viu Elias correndo ali, passando ali como um supersônico na sua frente, força de expressão, claro. Passa ali correndo e surpreende ali nessa corrida, ao próprio rei Acabe, chegando primeiro em Jezreel do que o próprio rei que estava ali sendo puxado por seus cavalos em sua carruagem. Então foi uma vitória maravilhosa do Senhor. Bem, o texto de hoje está baseado em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Se você tiver um exemplar da Bíblia, quiser compartilhar a leitura, nós iremos comentar esses 8 versículos, apenas um texto curto, porém tem relevantes informações para o nosso crescimento espiritual, na nossa fé em Deus, na sua palavra. Então recorde-se que Elias estava vivendo um contexto agora podemos dizer, de euforia espiritual, porque o povo, com certeza o povo valorizou muito a fé de Elias, o povo se prostra de joelho, confessa que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias então, digamos que ele está vivendo assim um período de prestígio, se bem que ele estava vindo de um período ele estava se escondendo, o Senhor escondera ele ali na
Torre de Querite, posteriormente ele vai para Sarepta, e ali ele é sustentado por uma viúva, aliás, Deus é que sustenta, porque a multiplicação ali da farinha e do azeite não se acabou, o Senhor guarda ele ali. E depois tem essa questão desse confronto ali no Monte Carmelo com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Há quem diga, já li um comentário, um certo comentário disse que os profetas de Aserá não foram ao Monte Carmelo, eles ficaram mesmo ali em Jezreel, onde estava Jezabel. Mas isso é um comentário, se bem que nós olhando pelo texto, o texto não diz que eles estavam lá, apenas que Elias convocou os profetas, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. No contexto do conflito, durante toda a oração, tanto feita pelos adeptos de Baal e por Elias, não vemos em nenhum momento os defensores de Aserá, os que serviam a Aserá, fazer ali qualquer manifestação pública. Eles ficaram ali, ou eles não foram, apesar de eles ter pedido que o rei Acabe os convocasse, ou eles não foram, ou se foram, ficaram como meros espectadores, assim como o povo ficou. Muito bem, o nosso contexto de hoje, o nosso tema de hoje, conforme nós falamos, ele vai dar continuidade a este evento. Ocorre em alguns lugares, não só em Jezreel, mas vai acontecer em outros lugares. Veremos que Elias, o finalzinho Elias ele transpõe ali a fronteira de Judá, vai para outra região. É isso que você vai entender. O importante que você possa entender, irmão, é que todos nós passamos por momentos de turbulência na nossa vida espiritual, momentos de fraqueza. Veremos que Elias não consultou o Senhor, ele tomou uma decisão precipitada, mas o Senhor esteve com ele, lhe deu forças e ele chegou aonde o lugar que ele pretendia chegar. Tá certo? Mas eu gostaria de iniciar o nosso estudo aqui hoje, lendo um texto, não esse texto agora, no momento de 1 Reis 19, verso 1, mas lendo um texto de Tiago, epístola de Tiago, que no capítulo número 5, versículo 17, porque você verá que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Era um homem de carne e osso, lógico, é claro, tinha os mesmos problemas que nós. Teve muita fé no Senhor, mas ele teve um momento de fraqueza. É isso que nós vemos, é o que veremos aqui nesse estudo. No momento de fraqueza, ele foge, devido à ameaça de Jezabel. Mas Tiago, escrevendo, diz o seguinte, capítulo 5, versículo 17, diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, às mesmas fraquezas que nós. Então não admire, porque não existe super-homem na Bíblia. O único que foi perfeito foi Jesus Cristo. Os demais cometeram suas falhas. Tá certo? Então Tiago não se surpreenda por essa questão. Alguns podem achar que Elias se acovardou, Elias teve medo, não é? Na verdade ele temeu pela sua vida, ele teve medo da morte, não é? Então Tiago, para lhe deixar mais tranquilo quanto a esse aspecto, Tiago escreveu: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tá bom? E aí vou ler apenas a parte A, li apenas a parte A. Vamos ler a parte B? Orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Mas era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, um homem sujeito às fraquezas, como qualquer outro homem qualquer, tá certo? Mas ele orou e o Senhor honrou a sua oração. Vamos então ao nosso texto. O verso número 1 do capítulo 19 começa o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara os profetas à espada. O que acontece é que Elias chega em Jezreel, aquela caminhada, aquela corrida de 32 quilômetros. O monarca chega em seguida, Acabe. E Acabe, assim que ele chega, ele procura sua esposa e faz um relatório sucinto. Aliás, eu creio que não foi sucinto. Ele contou tudo, porque o texto diz que ele relata tudo quanto Elias havia feito. Eu creio que não só o que Elias fez, mas o que Deus fez também. Apesar do texto dizer que ele relatou o que Elias fez. Mas o que Elias fez? Elias fez essa convocação. Creio que a convocação Jezabel tomou conhecimento. Seu marido saiu de casa, certamente disse para onde ia, qual seria seu paradeiro, que seria no Carmelo. Ali ele relatou que Elias restaurou o altar do Senhor. Imagina, eu fico pensando a perplexidade de Jezabel. Porque quando Jezabel estava em Jezreel e ouviu as fortes pancadas de chuva, as tempestades de chuva que o Senhor estava mandando, certamente Jezabel, que naquela época não havia celular nem telefone,
ela devia estar dizendo, pensando consigo, ela sendo adepta, ó, Baal está respondendo, Baal ganhou, a vitória foi de Baal, glória a Baal. Quem sabe ela estivesse comemorando ali, e de repente entra com aquele rosto perplexo, quem sabe até pálido, apavorado, para dar a notícia à sua esposa, a notícia totalmente contrária de que ela gostaria de ouvir, não é? Que Deus tinha dado vitória. Então o texto mostra que o rei Acabe faz um relatório, diz tudo para ela. Imagine ele dizendo, olha, Elias pegou o animal, cortou o animal, colocou sobre o altar, orou, e antes da oração, sabe o que ele fez, Jezabel? Ele teve a petulância de pegar a lenha e molhar, mandou despejar 12 cântaros de água, encharcou a lenha, né? Jezabel, quem sabe Jezabel até ali não sabia quem era o vitorioso, né? Imaginemos isso. E Elias ora, e Deus mandou fogo do céu consumir o holocausto. Olha, para você ter uma ideia, as pedras não ficou resquício de pedra, não ficou pó de pedra, não ficou nem a cinza no altar, até a água, Jezabel, que estava lá, a quentura do fogo que caiu do céu foi tão forte que se evaporou a água, não ficou nada. Jezabel, imagine como ela estava preocupada, irada, com certeza ela estava muito irada, seu rosto transtornado em saber disso, que Elias foi vitorioso, mas a pior chega agora. É que o texto nos diz, ele diz, tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar. Imagine quando ela ouviu, olha, a pior notícia vem agora. Se prepare aí para você não cair sentado. Né? Para você não cair, Jezabel. Os seus 450 profetas já era. Elias eliminou todos. Mandou matar todos os 450 profetas. Você acha que Jezabel gostou de ouvir esta notícia? Com certeza não. A gente fica a imaginar a fraqueza desse rei chamado Acabe. Na verdade, quem governava, ele tinha o nome ele era o rei, mas quem mandava, pelo teor de outros textos que leremos, que quem governava neste país, em Israel, nas 10 tribos, era Jezabel, esta mulher idólatra. Acabe poderia ter se convertido naquela hora. Nós não vemos nenhum remorso, no mínimo remorso, um arrependimento de Acabe, Acabe pedindo perdão a Deus, não vemos. Vemos um Acabe em silêncio e reportando para sua esposa tudo o que Deus fez. Quer dizer, viu um testemunho portentoso, um poder maravilhoso do nosso Deus, mandar fogo do céu, viu que os adoradores de Baal não eram de nada, foram os fracassados, derrotistas, derrotados, levaram a tremenda surra espiritual, podemos assim dizer. Deus mandou fogo do céu e Acabe não se converte. Por quê? Estava atrelada à sua mulher. A sua mulher conseguiu convencer o coração do fraco rei Acabe que Baal é que era o Deus. E ele poderia ter tentado ali convencer a sua esposa, olha, vamos nos arrepender, Deus realmente, o Deus de Israel que é o verdadeiro Deus, teus falsos profetas não adianta de nada servir os 450. Mas o que é que esta mulher faz? O texto diz, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então ele traz esse relatório para Jezabel, conta tudo que o Senhor fez, não é? Mas o que veremos no versículo seguinte? Nós veremos o seguinte, versículo 2. Então Jezabel, né? Um comentarista disse que Jezabel era o diabo de saias, né? Era uma mulher realmente uma rainha da iniquidade. E nós mostramos aqui, veremos aqui. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer. Então ela transtornada pela derrota, não é? Não querendo dar o braço a torcer, porque ela perdeu o apoio. 450 profetas mortos, ela realmente perdeu quase a metade, ou mais da metade do seu apoio. Ela tinha 850 profetas ali, pessoas que bajulavam Acabe, bajulavam Jezabel. Era a razão dela estar ali, era uma mulher ímpia e cultuava este Deus. Então ela tinha esses adoradores de Baal como pessoas da sua afinidade, pessoas que a admiravam. E agora ela perde essa quantidade de seguidores do seu Deus. Então foi uma derrota para ela, ela não quis dar o braço a torcer. O que ela faz? Então o texto diz, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Por que ela não foi pessoalmente ameaçar Elias? Porque certamente muitos moradores que estavam ali na cidade de Jezreel admiraram
a partir daquele momento, a Elias. Se alguns já admiraram, admiraram muito mais. Então, dificilmente ela poderia, a céu aberto, atacar o profeta Elias ou ameaçá-lo. Por quê? Porque ela poderia ainda piorar mais a situação dela. Por quê? Porque o povo sabia que o verdadeiro Deus era o Deus de Elias, o Deus que respondeu com fogo. O que é que ela faz? Ela manda um mensageiro. O texto manda aqui. Então leva uma mensagem para o Elias. O texto diz, mandou mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses. E outro tanto. Ora, que deuses? Um Deus que não responde por fogo? Um Deus que não consumiu o holocausto? Como é que um Deus desse poderia agora ameaçar Elias? Mas é o que ela está dizendo. Assim me façam os deuses e outro tanto. Se der certo amanhã a estas horas, ou seja, ela dá 24 horas para matar Elias. Se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então ela anuncia aqui a sentença de morte de Elias, anuncia que ele vai morrer. Dá a ele um prazo de 24 horas. Nesse período de 24 horas, no máximo, ele iria morrer, seria ceifada a sua vida. Então Elias recebeu esta sentença de morte, ou seja, ele tomou conhecimento, através do mensageiro de Acabe, que sua vida corria risco de vida, né? O que nós vemos no versículo seguinte, que é o número 3, diz, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá. Então ele, Elias, temendo pela sua própria vida, o que é que ele faz? Ele não consulta a Deus, ele não ora a Deus, poderia ter orado ao Senhor. Senhor, o que é que eu vou fazer agora? O Senhor respondeu a oração dele para o Senhor mandar fogo. O Senhor respondeu a oração quando pediu chuva. E por que o Senhor não poderia responder a oração de Elias no momento de aflição? Com certeza, mas ele deixou de ir. Neste momento ele temeu mais por sua vida. E neste temor ele entra em profunda depressão espiritual, podemos dizer, tem uma depressão na sua vida. E ele foge para escapar com vida, porque ele não queria que a sua vida fosse ceifada daquela forma. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba. Ou seja, ele sai ali de Jezreel, ele caminha cerca de 160 a 180 quilômetros, uma distância longa para um homem fazer. Mas ele queria o quê? Escapar com vida. Não importasse a distância, ele deveria deixar aquele lugar, porque ele não era louco de ficar ali. Mas a gente sempre fala, faltou ele orar ao Senhor. Por isso que é importante, em todos os momentos, nós sempre pararmos um pouco e dizer, Senhor, essa tribulação está grande, o que farei? Me ajuda, me socorre. Elias não fez isso. Elias não fez isso, infelizmente. E ali ele foge para escapar desta ameaça de Jezabel. Então ele vai para Berseba. Berseba já era área de Judá. Então ele sai da região norte, onde estão as tribos, onde está Jezreel, a residência de verão de Acabe. Escapa ali, provavelmente deve ter escapado à noite. Escapou, caminhando ali sempre na direção sul, 160 a 180 quilômetros de distância ele percorreu. Vamos ao versículo seguinte. Então ele está indo sai de Jezreel e vai para Berseba, sem a orientação de Deus. Ele saiu porque estava temendo a morte. Versículo número 4, o texto diz, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, debaixo de um zimbro, ou seja, um arbusto que havia muito ali, essa espécie de arbusto que havia no deserto da Judéia. Então ele caminhada de um dia, ele chega e encontra ali este pequeno arbusto, e ali ele se deita debaixo do zimbro, e ali, amados, o texto diz que ele assentou-se debaixo de um zimbro, e ali aquele homem desejou morrer. Isso mesmo, desejou morrer, pediu a sua morte. É isso que nós veremos. Então veja a extrema situação deste homem de Deus. Esta situação, esta opressão que ele sentiu na sua vida. Ou seja, um grande estresse, um tremendo estresse, para ser mais claro ainda. Um estresse grande, que ele chegou a ponto de se desesperar da vida e desejar a morte. É o que o texto nos mostra. Assentou-se debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte. Então ele queixou-se ali, ele resmungou e disse, já basta, ó Senhor. Já basta, Senhor. Como disse, Senhor, eu já vivi muito. Tá bom encerrar minha carreira aqui. Ele diz, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Então ele pede
que o Senhor tire a vida dele. Ou seja, nesse momento de fraqueza, ele reconhece o Senhor, ele reconhece que o Senhor é o autor da vida, ele pede que Deus tire a sua vida, ou seja, tire o fôlego de vida. E ele diz mais, pois não sou melhor do que meus pais. Ora, se os pais dele já tinham morrido, era lógico que eles também deveriam morrer. Então ele pede, Senhor, não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que meus antepassados. Eles já se foram, Senhor, eu tenho que morrer também. Então ele pede para o Senhor tirar-lhe a sua vida. Então veja a profunda falta de estabilidade espiritual na vida deste grande homem de Deus, que deu, através de Deus, o Senhor conseguiu ali mostrar que realmente é um Deus de vitória. Imagine você orar e Deus mandar fogo do céu. Como você ficaria fortalecido sabendo que Deus respondeu sua oração? Como você ficaria feliz, meu amado irmão, se você orasse e Deus mandasse chuva torrencial numa região seca? Não é verdade? Você ficaria, até quem sabe, esperando ser ovacionado pelas pessoas. Olha que grande homem de Deus. Elias. Não quero dizer que ele foi alguém vaidoso que pensou isso dos homens, mas ele poderia pelo menos ter sido considerado. Pelo menos o rei Acabe deveria ter se prostrado e confessado que há Deus em Israel. Ele poderia ter tentado explicar tudo isso à sua esposa e levar Jezabel a cultuar o verdadeiro Deus de Israel. Mas o que é que Jezabel faz? Ameaça o servo do Senhor. Não se converte. Porque tem pessoas que nem caem do fogo do céu e nem caem em tempestade, se converterá. Infelizmente, essa é uma realidade. Então ele diz, Senhor, não sou melhor do que meus pais. Ele começa a argumentar com o Senhor para que o Senhor tire a sua própria vida, porque ele não desejava mais viver. Não desejava mais viver. Para ele não havia mais motivo para viver, porque já viu o fogo cair do céu. Já viu o Senhor mandar chuvas torrenciais. E agora ele está passando por uma situação como fugitivo novamente. Vamos ao versículo 5. Aí, nesta situação de estresse, de lamúrias, podemos assim dizer, de reclamações, de queixumes de Elias, o texto diz que ele deitou-se e dormiu. Nada melhor do que dormir para esfriar um pouquinho a cabeça. O texto diz, e deitou-se debaixo de um zimbro, como já falamos, um arbusto que havia, muito desse arbusto, um arbusto cuja característica ele pode crescer até 3 metros de altura e proporcionar uma relativa sombra. Então ele se deita ali debaixo desse zimbro. E enquanto ele está ali dormindo, o texto diz, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo, tocou-lhe e disse-lhe, ou seja, ele foi despertado por um anjo. Você sabe que os anjos eles estão aí a nosso favor, né? A fim de nos ajudar. São ministradores, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 4, são anjos, eles são espíritos ministradores para nos ajudar, enviados por Deus. Hebreus 1,14 fala isso. Então a Bíblia diz que um anjo tocou-lhe. Então ele estava dormindo nessa profunda depressão, estado de depressão, ele dorme, e ali ele é acordado pelo anjo. O anjo vai e toca. Né? Lembre-se que o anjo tocou, o anjo do Senhor tocou também Pedro, né? Lembra quando ele estava preso? Muito bem. Então o anjo tocou-lhe e disse-lhe, levanta-te e come. Levanta-te e come. Ou seja, enquanto Elias estava ali prisioneiro de suas emoções, dormindo, chegou a dormir, tão cansado certamente, o anjo desperta e manda ele comer. Levanta-te e come. E de repente nós veremos o que ele encontrou ali. O versículo 6 mostra que tipo de comida agora o anjo estava. Agora não eram mais os corvos que estavam trazendo, mas um anjo enviado pelo Senhor trouxe comida para ele. É o que nós veremos no versículo 6. Isso demonstra que o Senhor não abandona os seus. Não abandona aqueles que esperam no Senhor. Elias estava aqui em profunda depressão, mas ele reconhecia a soberania de Deus. Ele sabia que somente o Senhor poderia tirar a sua vida. Ele reconhece, Senhor, tira a minha vida. É como se ele dissesse, Senhor, eu prefiro que tu tires a minha vida do que Jezabel venha ceifar a minha vida. O texto diz, e olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, e sobre as brasas uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar. Então o anjo acorda, toca nele, levanta ele, levanta-te, se alimenta, alimente-se. Ele se alimenta ali com o pão cozido, que estava sobre as brasas, e uma botija de água. Ele come e bebe, só que Elias torna novamente a deitar-se. É o que o texto nos mostra aqui. Porém não sabemos quanto tempo ele ficou ali deitado, quanto tempo ele dormiu. Nós não sabemos. O que nós vemos no versículo 7 é novamente o anjo do Senhor toca em Elias novamente. O texto diz, e o anjo do Senhor, veja bem, o anjo do Senhor
tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias foi despertado pelo anjo no caminho que ele saíra de Beceba, e ali ele para debaixo daquele zimbro, acontece tudo isso. A segunda vez o anjo vem, toca nele e agora diz: olha, se alimente, porque essa jornada que você fará agora será uma jornada muito longa. É o que o texto está nos mostrando aqui. Comprido será o caminho. O verso número 8, veremos agora em que local, para onde rumava o profeta Elias. O texto diz: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, ele faz uma caminhada com esse alimento, 40 dias e 40 noites. Você sabe que não era um caminho reto, não era direção reta, não era de carro, era a pé. E ali havia muitas montanhas, quem sabe cordilheiras, caminhos ali em S, muitos caminhos tortuosos que tinha que desbordar, né, quem sabe atravessar montanhas, subir montanhas. Ou seja, a caminhada não foi fácil. O resto é comida. E ele não fez outra comida. Durante 40 dias e 40 noites, Elias caminhou. E ele chega até Horebe, onde estava o monte do Senhor, o monte onde o Senhor teve aquele encontro com Moisés e entregou aquelas tábuas. Foi uma caminhada longa, cerca de, alguns comentaristas falam 280 quilômetros, outros falam 250 quilômetros. Então nós fazendo uma média aí, né, entre 250 a 280 quilômetros, um homem caminhou, sem precisar mais tomar água e sem precisar alimentar-se. Por quê? Porque a Bíblia diz, com aquela comida, ó, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Interessante que 40 é o número das provações ou dos testes dos homens. Moisés passou por isso também. Moisés passou 40 dias e 40 noites sem alimentar-se. O Senhor Jesus também ele passou 40 dias e 40 noites ali em completo jejum, no deserto, ali em Mateus capítulo 4. Você pode ver ele na tentação. E agora vemos o outro personagem, Elias. Com a força daquela comida, ele passou 40 dias e 40 noites caminhando em direção ao Monte Sinai, naquele monte onde o Senhor entregou as tábuas da lei para Moisés. Amados, e aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje no versículo 8. O que poderemos colher para a nossa vida espiritual? O que isto pode trazer para nós? É que, aquilo que nós já falamos, não espere o reconhecimento dos homens, por melhor que você faça na obra de Deus, por mais trabalho que você possa fazer, se esmerar, se esforçar, a melhor recompensa é a do Senhor. Pode ser que o seu pastor não veja você trabalhando, o seu pastor presidente, o seu pastor coordenador do setor não veja o seu trabalho. Pode ser que você que ocupa a função de liderança na igreja, seu pastor não esteja vendo o seu trabalho, mas o Senhor está vendo. Elias veio de uma situação de vitória, mas não foi reconhecido pelo monarca Acabe nem por Jezabel. Ao contrário, sofreu ameaça de morte, teve que fugir. Então sempre depois das lutas, nunca fique admirado se no momento, sempre depois das vitórias, nunca estranhe se depois de uma expressiva vitória que o Senhor te der, ocorrer uma luta, uma tribulação, uma situação dificílima para você resolver. Isso faz parte. Elias passou por isso. Poderia ter sido ovacionado, né? Quem sabe, esse aqui tem condições de ser o nosso rei, o homem que ora e Deus manda fogo. Mas que nada. Foi praticamente enxotado. Se ele não fugia, se ele não fugira dali, certamente sua vida seria ceifada. Mas o Senhor preservou Elias, e você sabe, foi o homem que não viu a morte. O Senhor levou ele para a glória. Você também, se permanecer fiel, um dia o Senhor vai te chamar para a glória. E não será levado através de uma carruagem de fogo. Nós veremos isso aí mais adiante, bem mais adiante. Mas será através do arrebatamento. Seja fiel ao Senhor.
pague o preço, não estranhe as perseguições. Fazem parte da nossa vida cristã. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Próximo estudo nós iremos falar. O tema será: o Senhor fala com Elias. Tá bem? Enquanto isso, você curta, espalhe e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam desfrutar desta palavra abençoadora, que é a palavra do Senhor. Muito obrigado e Deus te abençoe. Amém.